Olá meus caros, aqui é o Corvo. O mestre do horror Edgar Allan Poe dispensa maiores apresentações. Desconhecer seu legado, assim como a enorme importância para a literatura e o cinema, é como estar entorpecido, impossibilitado de enxergar a ressonância estética e conceitual de seus escritos nas obras góticas do século XX e XXI. No campo cinematográfico, nenhuma outra pessoa foi tão vocal e apaixonada por Poe como o lendário ator Vincent Price. Um leitor assíduo, ele teve participação direta em várias adaptações dos clássicos contos de horror e mistério para a sétima arte, numa parceria memorável com o diretor e produtor Roger Corman. Os filmes de Price, de modo geral, prestavam tributo de forma não literal. Os contos do mestre eram reimaginados mantendo seu característico espírito melancólico e inquisitivo, adotando caminhos pouco ou drasticamente diferentes, mas nunca perdendo contato com a estética e as principais indagações que encontramos nas obras originais. Filmes como House of Usher, Pit and the Pendulum e The Raven são muito conhecidos e até hoje admirados por historiadores do cinema e do gênero. Porém, como é de se esperar, algumas obras de menor investimento e tempo de duração, produzidas especialmente para o formato televisivo, costumam cair no esquecimento mesmo quando o produto final às vezes tenha superado as melhores expectativas. A falta de distribuição ou relançamento acaba por alienar o público de sua existência, transformando alguns clássicos televisivos em verdadeiros tesouros escondidos. Caso, por exemplo, de An Evening of Edgar Allan Poe, uma das últimas homenagens de Vincent Price ao escritor, e certamente uma das mais eloquentes. Durante 53 minutos, encontramos Price sentado ou perambulando por 4 ambientes diferentes, confeccionados para representar visualmente os contos selecionados para a narração. São eles The Telltale Heart, The Sphinx, The Cask of Amontillado e The Pit and the Pendulum. Os móveis, adereços, figurinos e artes gráficas receberam tanta atenção que nos sentimos de fato dentro das narrativas de Poe, que aqui, diferentemente das adaptações nos filmes de Corman, visam ser mais literais, embora estejam simplificadas, escritas por Ken Johnson e David Welch para serem mais diretas. Além dos elementos citados, Vincent Price também é acompanhado pela boa trilha sonora de Les Baxter, conduzida e gravada em Munique, na Alemanha. No mais, o espetáculo fica a cargo do ator, completamente submerso e demonstrando toda a sua formidável capacidade interpretativa. Já em idade avançada, é realmente incrível como ele consegue dominar completamente o texto, não apenas memorizando, mas o tornando emotivamente seu. O timbre de voz de Price, uma de suas principais assinaturas, não é o único elemento de destaque. Suas expressões faciais caminham lado a lado com as configurações mentais de todos os personagens que ele, como narrador, precisa interpretar. Sua face e expressão muda de forma camaleônica a cada transição. Ele incorpora com absurda facilidade a obsessão, psicose, perversão e desespero dos protagonistas. O formato do filme, que literalmente deixa o palco livre para seus investimentos e improvisações, contribui muito para que Price nos brinde com uma atuação digna das melhores performances teatrais. É importante lembrar que tudo o que vemos nesta quase 1 hora de delírio e brilhantismo gótico foi filmado em apenas uma tomada. É isso mesmo. Vincent Price gravou quase tudo sem errar ou precisar repetir nada, o que é simplesmente assustador. A obra de Poe se tornou tão simbiótica com um ator que literalmente vive na sua epiderme. Aqui, depois de anos de leitura e simpatizando com o estado emocional que emana dos contos, Price não precisa mais racionalizar tudo o que diz. Suas palavras são dirigidas a nós, sua plateia, encharcadas apenas de sentimentos. Sua interpretação dos 4 contos é tão intensa que uma pausa ao término de cada um, para digerir a experiência e recobrar um pouco o fôlego, é altamente recomendável. An Evening of Edgar Allan Poe, filmado originalmente em março de 1970, mas lançado pela primeira vez apenas 2 anos depois,
não é um mero bônus na filmografia de Price. No que diz respeito às contribuições ao universo do escritor gótico, considero este pequeno filme de formato retratação teatral uma porta de entrada para o cinéfilo conhecer a dedicação, respeito e paixão de Price por estas obras que mantém vivas e pulsando através da atuação. Poe não escreveu os contos com algum ator especial em mente, mas Price historicamente ocupou este lugar por merecimento. Ele é sempre a primeira pessoa a ser lembrada quando o assunto é Edgar Allan Poe no cinema, status que dificilmente mudará nas próximas décadas. Homenagens cinematográficas à obra de Poe já eram comuns nos primeiros anos do século XX, a exemplo do Curta Silencioso de 1909, dirigido por David Griffith. Mas foi apenas nos filmes de Roger Corman, com Price no papel de protagonista, que pudemos presenciar de fato o legado literário recebendo um investimento, atenção e tratamento dignos de sua influência global em incontáveis formas de expressão artística. Qualquer início de noite com um livro de Poe nas mãos é motivo de satisfação, mas com a narração e interpretação de Price é puro refino e luxo. Se o ouvinte é amante do escritor ou do ator e jamais assistiu An Evening of Edgar Allan Poe, coloque-o na lista, pois é um registro imperdível. Tem um alto nível e não deixa a desejar quando comparado aos melhores momentos da parceria Price e Corman. Apenas constatem e desfrutem, sem restrições. Saudações, Corvides.